Bom dia a todos. A editora Horizonte tinha-me convidado para fazer o prefácio deste livro, que muitos colegas meus já conheciam, o doutor já conhecia já há muito tempo, não é um livro recente, mas é um livro que é na primeira pessoa de um caso de depressão. Não creio que seja uma doença bipolar, creio que seja uma depressão, mas de facto com uma intensidade, um sofrimento muito grande, mas que tem uma particularidade muito positiva, que é de facto ele tratar-se e considerar-se curado, descrevendo mais ou menos os tratamentos que fez e pelo que é que passou. A vantagem do livro é, porque, como sabem, o livro é muito pequenino nesse instante, mas ele conseguiu neste livro, nestes pequenos apontamentos, transmitir-nos uma ideia daquilo que realmente se passa com ele e em muitos doentes depressivos, que é uma coisa que muitas vezes o doente depressivo sabe que essa tarefa de comunicar o que está a passar não é fácil. Portanto, vale a pena recordar que a depressão tem sido um problema cada vez maior da saúde pública. Nós, no último estudo feito pelo grupo do professor Carlos Vaz de Almeida, em 2013, Portugal tinha uma incidência de doença do espectro depressivo de 7,9% da população e, a nível europeu, esta prevalência de depressão só era ultrapassada pela França. Portanto, somos dos países europeus com mais incidência de depressão. Cerca de 300 milhões de pessoas a nível global sofrem de depressão e, portanto, vale a pena também refletir um bocadinho, será para outra ocasião, refletir um bocadinho porque é que isto está a acontecer, porque é que a depressão não para de crescer em termos estatísticos, apesar de a medicação ser cada vez mais facilitada e mais disponível. Mas ainda assim, ela tem continuado a crescer e vale a pena a reflexão sobre isso, nomeadamente no que refere às sociedades em que vivemos. Bom, o Steiner descreve a depressão, um transtorno de humor tão misteriosamente esquivo, no modo como se torna perceptível ao próprio, que é impossível de descrever. Ele próprio, o Steiner, acha que o estado depressivo realmente é impossível de descrever naquilo que porque na verdade nós sabemos que a descrição parte da linguagem e a linguagem parte de um conjunto de sinais e fonéticos e escritos, mas não chegam muitas vezes para transmitir coisas destas, porque estas coisas não são exatamente coisas do raciocínio, são coisas das emoções e portanto é muito possível que a fala não chegue a isto. Se a fala chegasse para transmitir as emoções, não havia arte, não é? E realmente ele fala nisto, que não é possível descrever. Depois fala também uma coisa que é muito importante, que é a aceitação da doença dele, que é uma coisa que as pessoas têm a certa altura aceitar a doença, porque muitas das pessoas que têm depressões, ou por acharem que são fracas, ou por acharem que hão de vencer aquela situação patológica, arrastam muito tempo sem qualquer ajuda. Quando eu acho que hoje em dia, o doutor já tem com certeza concordará comigo, hoje em dia não há estigma a nível, e sobretudo nos grandes centros, ninguém sabe quem procura ajuda, quem não procura, quer dizer, as pessoas hoje em dia devem procurar ajuda e não devem demorar tanto tempo a aceitar que têm uma doença depressiva, porque isso de facto tira qualidade de vida, arrasta, e nós temos pessoas que ainda há pouco tempo eu tive uma doente que me chegou lá e disse, olha, eu pelo menos há 15 anos que tenho depressões. Pela primeira vez tinha ido a um psiquiatra, não é? Pela primeira vez. E isto é uma pena, porque perde-se muita qualidade de vida e nós não somos eternos, temos um tempo de vida e portanto vale a pena pensar nisso. Depois ele também diz, permanece quase incompreensível para aqueles que não a experimentaram. E diz, esta falta de compreensão não resulta de uma falta de empatia dos outros, mas da incapacidade básica que as pessoas saudáveis têm de conseguir imaginar um tormento tão alheio à sua experiência. Portanto, e aqui é que tem uma das definições da doença em saúde mental. É isto. É uma experiência que ultrapassa as experiências normais, porque existe uma certa ideia
de que o doente depressivo tem um grauzinho a mais do que a tristeza normal. Mas, na verdade, há uma experiência, há um fenómeno diverso, há qualquer coisa de diverso se passa e que, na verdade, nós, quem não tem a doença, não sente. E portanto, esta ideia de que as coisas são diferentes vale a pena transmitir, porque senão é que se eu também aguentei uma tristeza, bem sei que tu estás um bocadinho mais triste, mas vamos lá vencer isso por ti. Quer dizer, e isto é uma ideia que vale a pena às vezes combater, porque a dor do deprimido, sobretudo do deprimido melancólico, do deprimido grave, é um fenómeno diverso da tristeza, não é só quantitativamente diferente, é diverso. Ele fala nisto, a maioria das pessoas sente-se muito em baixo de manhã, incapaz de se levantar da cama, mas no meu caso era exatamente o contrário. Não existe, propriamente, embora nós saibamos que na depressão mais endógena, mais de caráter genético, de facto, existe a depressão, é pior de manhã, também acontece muitas vezes, e as pessoas estão melhor no fim do dia, mas também acontece o contrário, como era o caso dele. Depois ele diz, entre as muitas terríveis manifestações desta doença, tanto física como psicológica, o sentimento de ódio por nós mesmos, a perda de autoestima, é dos sintomas mais universais. E à medida que o mal progredia, sentia-me cada vez mais inútil. Porque nós também não podemos separar as doenças do contexto social em que estamos. Nós estamos num contexto social que as pessoas, se não trabalham, têm vergonha. Portanto, este mundo que nos é dado viver é um mundo com um dogma que é um dogma absolutamente, tem origens muito tristes, que é a vida e o trabalho, é este o dogma. E tem origens tristíssimas, porque a vida e o trabalho tem a ver com os escravos que eram poupados à morte porque trabalhavam, porque os que não eram capazes morriam, não é? Portanto, é um dogma que tem tristes origens, mas que instalou nas civilizações e no mundo sobretudo capitalista, e que se tornou um selo de sanidade mental. E, portanto, as pessoas, quando não estão empregadas, evitam conviver até, porque não querem falar sobre o assunto, porque a primeira pergunta que hoje em dia se faz é onde é que estás a trabalhar. E, portanto, a depressão vai fazer uma situação que não seria tão perigosa se não fosse este mundo, que é a situação da inutilidade. A situação de inutilidade, agora falando só um bocadinho diferente da depressão, a situação de inutilidade é de tal ordem que quando uma pessoa chega, por exemplo, à minha idade e tem os filhos criados, não sei o quê, é frequente chegar ao psiquiatra e dizer eu agora não sei para nada. Esta cultura levou-nos a uma situação em que a vida só é possível sendo útil. O resto, a vida não é possível como a gente vê as pessoas noutras partes do mundo a viverem porque sim. Com certeza é preciso produzir o mínimo para subsistir e para ter, mas não é preciso esta desenfreação pela produção, que é uma coisa de facto que estragou a vida, e as pessoas vivem, como sabem, as pessoas hoje vivem pontualmente, não vivem todos os dias. Todos os dias fazem uma coisa em piloto automático e depois vivem pontualmente quando podem parar um bocadinho. Mas aí que vive-se muito pouco, Na prática vive-se muito pouco. E é por causa disso que existe esta ideia de viver muito tempo, e que as pessoas têm a noção que estão cá há pouco tempo, porque vivem muito menos. E depois, este sentimento de ódio é o sentimento de ódio que vem de não ser tão competente como os outros. Porque como estamos num mundo de competitividade e do trabalho, o sucesso e a saúde, quando a gente fala dos filhos de alguém, se um pai nos disser, se eu perguntar como é que está o teu filho, se um pai nos disser, olha, graças a Deus está feliz, a gente não fica por ali. O homem deve ser psiquiatra, certamente, porque a gente tem que dizer, está feliz e faz o quê? É logo a seguir. E depois, se ele tiver em medicina, muito bem. Se não tiver, assim, depois pode ser que arranje qualquer coisa. E então, esta é a noção de saúde. A noção de saúde é o que é que ele faz. A noção de saúde é o que é que ele faz. E cria-se nos jovens depressões tremendas e suicídio, e sobretudo cria-se pessoas que não pensam no que gostam de fazer,
e vão fazendo as coisas conforme o ranking do mercado, quer dizer, vão fazendo os cursos que têm mais saída e saída, depois casam também numa situação mais ou menos, enfim, standardizada, e a certa altura dão conta que aquilo foi tudo um bocado automático e não sabem muito bem se fizeram bem, se fizeram mal, e entretanto estão com 40 e tal, e então aparecem no psiquiatra um bocado a pensar, com falta de coragem, para dizer, olha, vamos lá ver se eu me entendo no que fiz até agora, porque as pessoas não entenderam bem. Mas não têm culpa, é porque é o tempo, os nossos jovens têm tanto tempo a estudar, que se nós perguntarmos a um jovem, mas quando eu digo jovem de 20 anos, ou 21, ou 22, ou 23, qual é o teu sentido existencial? Porque é que achas que vale a pena cá estar? O que é que um dia, quando morresse, gostavas de ter feito? Não sabe, não. Já para quem é que vai aportar essas coisas? Já, isso é a mesma coisa de quem não tem mais nada a fazer. E, portanto, estas coisas é que... Depois ele diz também, há uma maior lentidão, uma quase paralisia, a energia psíquica desacelerada quase até zero. Por fim, o corpo é afetado e sente-se chupado e esgotado. A libido também fez-me retirar. A comida, como tudo o resto no âmbito das sensações, passou a não ter sabor. Porque a depressão é, de facto, uma doença que apanha tudo o resto, e, nomeadamente, como ele diz, o âmbito das sensações. As coisas já não são prazerosas, nem a libido, nem a comida, nem as outras coisas. Um dos sintomas do DSM é justamente a falta de prazer das coisas que a depressão dá e que depois vai perpetuar, naturalmente, o estado depressivo, porque há uma coisa que eu digo muito aos pacientes, para não se esquecerem, e é por causa disso que é preciso pedir ajuda. Vamos lá, a gente tem um vírus de influenza e estamos completamente atacados e em sofrimento e com febre e com a garganta atacada. A evolução desta situação, isto não se alimenta a si próprio, vai passar. Na depressão, a depressão alimenta-se a si própria, embora, como já diz muitas vezes, que a depressão também é autolimitada. Em qualquer caso, a depressão em si alimenta-se a si própria, porque o indivíduo deprimido não tem já alegria nas coisas, as coisas não lhe dão alegria, nem as coisas que lhe eram antes, que antes lhe davam alegria, quer dizer, ele não sente já o amor, não sente já o brilho do sol, não sente já uma situação, é aquela coisa, aquele último verso do Antero Quental, não é? Que é, se eu nem a face linda sei sorrir, é de crer que só eu seja o culpado, não é? Portanto, se a face linda também já não me diz nada, isto alimenta a própria depressão. Quer dizer, a pessoa, a depressão vem e depois tem razões para estar deprimido, porque o mundo já não diz nada. E depois aqui, a mais aflitiva de todas as perturbações do instinto vago foi a do sono. E depois há esta alteração do sono, que é muito importante, porque é no sono que se recuperam muitas substâncias que são responsáveis pela nossa maneira, pelo nosso humor, pela nossa disposição. Algumas pessoas vão se lembrar que quando não havia antidepressivos usava-se muitas terapias do sono nas depressões. Nós temos como todos os mamíferos têm, nós temos um desgaste de monoaminas cerebrais, de serotoninas, de dopamina, de noradrenalina, perante situações de stress. E esse desgaste perante o predador, vamos dizer assim, perante os predadores, o predador entendido como qualquer situação que ponha em causa a minha integridade psíquica ou física, nós, para enfrentarmos os predadores, temos que ter essas substâncias em suficiente grau que possam permitir uma hiperatenção perante o predador, de maneira a resolver a situação predatória. E depois de inventarmos uma situação predatória, ficamos esgotados, ficamos muito cansados. E é justamente o sono que vai repor outra vez essas monoaminas para podermos enfrentar um novo predador. E é por isso que todos os mamíferos, para poderem fazer um sono repousado, têm tocas. Têm tocas o leão e o elefante porque estão no extremo da escala. E nós também temos tocas. Agora, nós temos um problema um problema que do ponto de vista da antropologia já tem sido estudado, que é o seguinte: o nosso sono, como diz o Steiner, às vezes o nosso sono é perturbado nas situações de esgotamento. E não só é perturbado, como temos um pensamento simbólico, ou seja, se eu mostrar a um coelho uma fotografia da raposa, ela não fica em stress, mas nós ficamos. Quer dizer, nós ficamos em stress perante uma imagem do predador, ou perante qualquer situação que nos faça lembrar do predador. Se um chefe faz um assédio constante
ou um colega faz um mobbing constante, basta que ele tenha uma caneta que seja igual ao do meu filho para eu entrar em stress. E, portanto, estas situações na nossa espécie prejudicam muito, porque nós vamos deixar de ter o sono e temos, na verdade, muito mais predadores do que reais, porque vamos ter os predadores que nós próprios evocamos, porque temos essa capacidade de evocar o predador, ao passo que os outros mamíferos vivem o predador, mas não o evocam. Isto para dizer que, do ponto de vista natural, é mais difícil a nós tratarmos uma depressão, é muito mais difícil. E é por causa desta evocação que os animais não têm insónia e nós temos. Não há animais com insónia, nós é que temos insónia. Depois, isto é muito importante na depressão e que pode levar ao suicídio, que é o que ele diz: todo o sentimento de esperança desaparece, assim como qualquer ideia de futuro. A minha mente, refém das hormonas desgovernadas, deixara de pensar para passar a ser um instrumento que media minuto em minuto o grau do seu próprio sofrimento. Esta frase, gostei muito desta frase, porque o depressivo faz muito isso. O depressivo passa o dia a medir, a olhar para si próprio e a medir minuto a minuto o grau do seu próprio sofrimento. O depressivo faz muito isto. Faz uma autovigilância de si próprio e é quase aquilo torna-se às vezes uma religião, é quase uma observação é uma observação das próprias vivências e ele é também o espectador do seu próprio sofrimento, que o deprime, porque ele é o espectador do seu próprio sofrimento e depois é triste por estar tão triste. E isto é muito importante porque é por causa disso que é preciso a intervenção. A depressão alimenta-se a si própria, não é? Porque isto é, eu estou triste por observar a minha tristeza, é isto que o Styron diz. E depois este aspecto também é muito importante, porque neste tipo de depressões mais graves e melancólicas não tem a ver com o exterior. Este Styron é um escritor, foi ele que escreveu isto, era um escritor que ganhou um prémio nos Estados Unidos de literatura e está terrivelmente deprimido justamente quando vai receber esse prémio. E é o que ele diz: a minha felicidade era especialmente irónica porque viera numa altura que tinha vindo para receber um prémio que devia ter restituído o antigo brilho do meu ego. E ele faz um sacrifício medonho, que descreve no livro e vale a pena ler, faz um sacrifício medonho para poder fazer uma conversa de circunstância. E acha-se de facto numa situação acha uma violência enorme estar a fazer uma coisa que qualquer um de nós acharia, que se não tiver deprimido, acharia uma coisa fácil, fazer uma conversa de circunstância, ganhar o livro, parabéns. Ela acha de uma violência enorme. Vem a propósito aqui também uma coisa que nós psiquiatras assistimos muito, que é uma certa tendência a termos quase uma lista de razões para a depressão. Nós vivemos muito por aquela coisa que é: mas o que é que te falta, não é? Familiar, o que é que te falta para estar assim? Esta situação é uma situação que vale a pena combater um bocadinho, porque este homem descreve o seu sacrifício em estar a receber um prémio, porque deve ser uma violência enorme nós estarmos sem esperança nenhuma de vida, sem forças nenhumas nem para tomar banho e estarmos ainda a fazer sala para receber um prémio. É preciso respeitar que as causas da depressão são as de cada um, não é preciso ter fome para estar triste. E este respeito que é preciso informar as pessoas que devem ter tudo deprimido e que devem perceber que mesmo quando há causa, essa causa não tem que ser. Eu acho que é neste livro que ele foca um judeu que esteve no campo de concentração nazi, Auschwitz, acho eu. Um deles, tanto faz, era tudo igual. E vivia com a mãe, esteve lá com a mãe durante bastantes anos. Os aliados chegaram e ele foi viver para os Estados Unidos. Depois fez a sua vida. A mãe, claro, como acontece na ordem da natureza, a mãe morre. E ele, passado 2 meses, suicida-se. Ora, esta... Tem também mais depressa, não? Ora, nós diríamos assim, veja lá, então, quer dizer, o homem esteve com os nazis, aguentou-se. E depois, a mãe morre, que é uma coisa natural. Então, se a mãe, se Deus quiser, há de primeiro que eu, quer dizer, uma coisa natural da vida. Então o homem mata-se. É preciso respeitar que as dores de cada um são de cada um. Isto não há cá para um. Então agora, tu devias ter morto quando estavas lá nos nazis. Mas tu é o quê? Eu tenho a minha dor e tu tens a tua.
Isto é uma coisa que é muito importante a gente passar. Esta história deste Peter Lewis, acho eu, é muito importante para as pessoas perceberem que isto, o direito que as pessoas têm de sofrer com as suas coisas, como também com as suas alegrias. Há coisas que para mim dão uma alegria imensa que não tenho que dar aos outros, com certeza. Portanto, nós somos um fenómeno no planeta que não se repete mais. E portanto, somos únicos. E existe alguma solidão em nós justamente por isso. Porque aquilo que me diz não é o que diz ao outro. A cor vermelho para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra. A palavra mãe é uma coisa, para outra. Nós estamos relativamente sós nas nossas vivências, sobretudo nas emocionais. Nas técnicas estamos menos sós, mas nas emocionais estamos muito sós. E, portanto, por meio da razão, nestes sentimentos mais superlativos, nestas emoções mais superlativas, façam o favor de respeitar a minha dor pelo que é. E não porque não te falta nada, não é? Porque senão as pessoas têm muito isso. E é por causa disso que depois existe o estigma. E as próprias empresas despassam um instantinho um homem que tenha posto baixa. É por causa disto. Não tem razões. Pronto. E, portanto, é com certeza preguiça, não é? Aqui ele diz uma coisa que é os especialistas mais honestos admitem que uma depressão grave não é facilmente tratável, e diz que muitas obras que são sérias e apontam sensatamente na direção do tratamento e da cura, demonstrando, por exemplo, que certas terapias, seja a psicoterapia, seja a farmacologia ou a combinação das duas, podem de facto estabelecer a saúde mental. Ao cá estavas a falar do apoio dos psicólogos, de facto o que está descrito, mesmo estatisticamente, é o apoio da psicoterapia, a combinação da psiquiatria com o apoio psicoterapêutico, e tem uma grande vantagem neste aspecto. O apoio psicoterapêutico tem uma vigilância que para nós é de muita ajuda, porque quando se faz um acompanhamento, o doente é visto mais periodicamente. Nós, psiquiatras, não vemos normalmente um doente de 8 em 8 dias. E isso dá-nos, além dos méritos dos psicólogos, que eu isso não sei avaliar, não sou psicólogo, também estou de acordo com o Dr. Jara que a psicanálise é um bocado disparatada aqui neste contexto, mas os outros apoios psicológicos são-nos gratos porque nos fazem uma vigilância que nos ajuda. Porque nós não apanhamos tudo, apanhamos aqueles 45 minutos da consulta, que depois vamos ver dali a um mês, ao passo que o psicólogo vê de 8 em 8 dias. Para nós é muito importante, porque ele certamente telefonará e dirá como é comum aqui que os psicólogos já devem, com outras. Olha lá que isto está muito mal aqui, portanto é melhor, se calhar, antecipar a consulta, porque isto é preciso aqui um ajuste, isto é uma ajuda preciosa, com certeza, não é? Porque quem achar, eu faço tudo, é um bocado, quem faz tudo, faz tudo. E depois, para terminar, o Styron deixa-nos a todos, sobretudo aos que sofrem, uma mensagem de esperança que é: em lugar de me sentir um invólucro louco, sentia-me novamente um corpo onde corria vida. Portanto, ele de facto tem um final feliz e verdadeiro, porque isto é uma coisa biográfica, em que de facto, e diz como é que o alcançou, em que de facto ele se trata e se considera plenamente tratado, pelo menos até à próxima crise, claro. Mas em que está bem, quer dizer, e isto no depressivo é muito importante, tratar é muito importante, porque embora o depressivo tenha uma certa... a depressão contamina muitas ideias, não é? Porque as outras doenças não são doenças do pensamento, a depressão é uma doença do pensamento. E portanto o pensamento é um pensamento que fica deturpado. E o deprimido, quando está deprimido, acha que está deprimido há séculos. E mesmo que a gente diga, então não se lembra, em fevereiro do ano passado esteve tão bem. Não, mas isso foi pouco tempo. Portanto, o deprimido exagera a sua dor sempre. Exagera sempre a sua dor e acredita que aquele sofrimento é que está há mais tempo e que vai ser agora desta vez impossível de tratar. Porque a própria doença é uma doença do pensamento. E isso é importante às vezes dizer aos o pensamento não é teu, é importante dizer, o pensamento não é teu. É um pensamento contaminado de uma malignidade. E, portanto, é bom que nestas alturas não sigas o pensamento, porque este pensamento não é totalmente a tua identidade, não é a tua identidade, no sentido de quem és tu, os valores que defendes. Não é? Porque depois, muitas vezes, estas pessoas dizem coisas como eu já nem sei quem sou, e com razão. Portanto, há aqui que chamar a atenção ao deprimido desta situação, contaminar as próprias ideias e contaminar até, claro, o próprio humor, por definição, é a tonalidade com que vemos o mundo.
E, portanto, basta a tonalidade ser diferente para o nosso pensamento ser diferente. E claro, como ele já também dizia, a própria euforia também altera a tonalidade no sentido oposto e depois leva, por exemplo, a comprar dois Toyotas, não é? Porque também altera o pensamento não é um pensamento alterado. Pronto, mas o livro é muito fácil de ler e sobretudo tem este final que é bom quando a gente é para oferecer a pessoas, nossas amigas que tenham depressão. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor António Sampaio pela apresentação, que achei muito clara. Eu gostava de apresentar um caso muito concreto, que passou-se comigo já há muitos anos, não é? Em 2010, que eu tive um longo período de depressão como consequência da doença bipolar. E um problema que eu senti na altura foi, ou a forma como eu me vi, era um ciclo vicioso de declínio. Portanto, cada vez se tornava mais grave e está muito alinhado com aquilo que mencionou anteriormente, que é nós olhamos para nós mesmos e depois nós próprios a fazer o autodiagnóstico de nós mesmos, continua a aprofundar cada vez mais o declínio, a depressão, a dificuldade em ver como é que vamos passar o dia, até que chegou a um período que eu já não havia mais filmes para ver. Eu estava na altura no MIT, em Cambridge, e havia lá um cinema que era em Kendall, e aquilo tinha 3, 4 filmes independentes, mas chegava uma altura que acabava os filmes todos e eu gastava-os todos num dia e não sabia o que é que ia fazer a seguir, não é? Não conseguia ler, não conseguia estar concentrado, etc. E a pergunta que eu tenho é muito simples, que é, eu na altura não descobri uma forma de quebrar esse ciclo vicioso de declínio. E até hoje não lhe sei dizer como é que saí da depressão. Olhando para trás no tempo, não sei como é que saí, não é? Eu não sei se algumas regras básicas, como é óbvio que cada caso é diferente, não é? Mas não sei se algumas regras básicas que pode partilhar se apliquem a, sei lá, 90% dos casos, não é? Que nós possamos aplicar para sair, cortar estes ciclos viciosos de declínio. No fundo, essa é a minha pergunta. Acho que é melhor fazer as perguntas, ou quer que responder logo? Sr. António, quer responder logo às perguntas? Ou no fim? Fazem as perguntas? No fim, então. Vou passar aqui ao Luís. Luís, espera aí. Eu queria perguntar ao Dr. António Sampaio qual a importância da atividade física no tratamento da depressão. Dá a doutora Joana? Está aqui a doutora Joana? Eu gostei da tua apresentação e, aliás, apreciei o livro. Nós, aliás, combinámos em conjunto, precisamente a apresentação do livro. Este livro, de facto, é um livro... É melhor ligar. Não está ligado? Está ligado. Está ligado. Tá? Portanto, este livro é um livro que é aconselhável a pessoas que tenham depressão ou doença bipolar. Porque, de facto, a depressão da doença bipolar é muito importante, a gente sabe. Aliás, é a fase que faz sofrer mais e que se prolonga mais tempo. Realmente o livro está bem escrito, não é muito extenso, portanto eu aconselho as pessoas a comprar o livro. Mas há outra coisa interessante, é que é um escritor, portanto escreve bem, e tem uma capacidade de autoavaliação, digamos, boa, do seu estado mental, e tu explicitaste isso muito bem nestas frases, não é? São frases que retratam bem a percepção que ele tem das dificuldades de descrever o que se passa com ele e depois a própria recuperação da saúde. Mas há uma coisa que eu achei muito interessante no livro, quando li, que é o facto de ele próprio ter uma crítica a fazer à medicina. Não é? Porque durante algum tempo, mesmo por parte do médico que o assistia, houve uma subestimação do tratamento. E ele acabou por ser hospitalizado. E ele fala disso, desse aspecto da hospitalização, que havia algum preconceito sobre a necessidade de ser hospitalizado, mas o facto de ele ser internado foi muito importante no seu tratamento. Não é? Portanto, isto é um aspecto interessante. Agora, aqui há uma apreciação... Ele próprio diz isso, diz que o internamento é fundamental. Ele próprio diz isso. Exato, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Que há, às vezes, preconceitos em relação ao internamento. Mas o problema resulta do seguinte: por vezes as condições dos internamentos são más. Agora vem a crítica social.
digamos, institucional. Os serviços de psiquiatria estão muito longe do que deviam ser. Porquê? Porque misturam todo o tipo de doentes. Não têm condições específicas para cada tipo de patologia. Estão a ver? Porquê? Lei do menor esforço. Não há espaço, não há recursos humanos, não há apropriação dos serviços às necessidades de cada doente. Não é? Eu, por exemplo, dou um exemplo muito claro que é este. Nós entramos no serviço de doentes queimados e há uma asepsia total. Facto, não é? Tem de haver uma asepsia total para evitar as infecções. Na psiquiatria, tratar um doente, onde há doentes muito agitados, ou toxicodependentes, um doente com depressão, num ambiente de barulho, não dá. Estão a ver? E isto verifica-se tanto no serviço público como nos serviços privados. Já é a mesma coisa. É meia bola e força. Portanto, devia haver serviços adequados dentro das instituições, mas tudo foi para minimizar cada vez mais o internamento. O internamento é para despachar. O doente está ao fim de uma semana, não há vagas, top. Isto de facto é incrível, mas é verdade. Portanto, o doente muitas vezes sai no mesmo estado. E, portanto, internamentos muito breves, condições menos boas. De facto, ele faz aí uma apreciação sobre a hospitalização, mas de facto, por vezes há relutância em internar, porque a gente tem às vezes insegurança. Como é que ele vai estar no internamento? Em que condições é que vai estar? Bem, está aí tudo implicado, não é? Naturalmente, a gente diz assim, o tratamento, na medida do possível, deve ser ambulatório. Devemos evitar fazer recuperar precocemente, mas nem sempre se consegue. Porque a doença, quando é mais grave, dificulta e ele próprio sentia que a companheira dele não conseguia ajudá-lo. E ela própria também estava exausta. Não é? É essa parte final que eu achei também muito interessante, não é? Tu lembras-te disso? Muito bem. É muito interessante isso. Pronto, era isso que eu queria dizer. Quem é que fala? Carla. Bom dia a todos. Obrigado pela sua partilha, Dr. António Sampaio. Gostei muito de ouvir e quero me identificar com algumas coisas. Eu entrei em depressão, numa depressão profunda, com inicialmente estar desempregada, porque, como bem disse, parece que quem não trabalha é inútil. Não é só inútil, há um autor que fez a modernidade líquida, um livro sobre o pós-modernismo, que diz é equiparado à indigência. Nas sociedades atuais, quem não trabalha é equiparado à indigência. Tem um defeito qualquer, mas não podemos. Então, é curioso, porque amigos ou até mesmo grupos onde andei, a primeira coisa que me perguntavam era: então, já estás a trabalhar? E eu cheguei a um ponto, eu deixei de procurar emprego, isolei-me, deixei de ter, ganhei medo ao social, de tanto estar sozinha e a desesperança. Mas uma coisa que me incomodava muito, e eu acho que também contribuiu para eu me afastar, foi essa questão que me colocavam cada vez que me viam. Era difícil para mim. Eu já me sentia envergonhada. Era isso que eu sentia. Porque parece que o emprego é a nossa identidade. É tal como a depressão. Eu posso ter uma depressão, mas não sou a depressão. Sou mais que a depressão. Portanto, isso que referiu de uma pele psíquica, de uma proteção em que a pessoa tem a sua individualidade e não é a depressão em si, porque o que acontece com a depressão é que leva tudo de uma pessoa, fica um buraco, um vazio, e muitas vezes quem está à volta é difícil de compreender, porque pensa que a pessoa não faz porque não quer, não faz porque não consegue. Pronto. E para terminar, queria só referir uma coisa que eu gostei muito de ouvir,
é que nós temos o nosso tempo e o tempo passa muito rápido e às vezes não damos por isso. E eu espero que o meu tempo e o tempo de todos nós seja o mais valioso possível. Obrigada. Obrigado, Carla. António está às suas ordens para responder. Eu lembro do Dr. Jara no hospital quando nós trabalhávamos e ele era, claro, era sempre o meu chefe, nunca foi ao contrário. Usava muito nas doenças bipolares aqueles mapas do síntoma, da euforia, que usava-se muito, usava-se para dar aos dentes e para se cumprirem. E agora vem-me a propósito da sua pergunta, porque se a pessoa com doença depressiva tiver o cuidado de registar quando adoece e quando melhora, é possível que quando adoeça e olhar para esse registro perceba que a coisa é autolimitada. E sendo uma coisa objetivamente autolimitada, pode ser que o pensamento do sou triste, porque estou triste e já não há nada a fazer, consiga melhorar um bocadinho. Porque, na verdade, a própria depressão, mesmo sem tratamento, é autolimitada. Está claro que o tratamento é muito mais curta. Se o TRMI tiver esse registro que o faça lembrar, ainda que o pensamento esteja contaminado e possa pensar, eu pus aqui que recuperei, mas se calhar não recuperei bem, ainda que o pensamento seja contaminado, se eu tiver esse registro, é muito importante. Pois outra coisa que é muito importante na saúde mental, independentemente da depressão ou não, que tem a ver com o que eu disse há bocado das curas de sono que se faziam, é fundamental garantir um padrão de sono normal. Porque não há depressão nenhuma que se trate com um sono anormal, não é possível. Porque o sono tem a ver com aquilo que eu vos disse, o sono tem a ver com uma recuperação de substâncias que nos fazem falta a encarar a vida outra vez com algum ânimo, de ser capaz de enfrentar mais um predador se for o caso disso. Se não houver sono, é muito difícil. Portanto, estas duas coisas, que é o conhecimento de si próprio, o registro, porque a memória do deprimido é muito complicada, a memória do deprimido só recorda o negativo. Mas tem que haver, se houver o registro das suas recuperações ao longo do tempo, o registro, e o cuidado do sono, isto é, se houver insónia, e o hipersónia, combater um bocadinho a hipersónia, se houver estas duas condições, eu penso que é uma ajuda já, que é uma ajuda. Depois, a atividade física é uma... Antigamente falava-se muito daquelas coisas endorfinas, que a atividade se fazia bem, que as endorfinas eram substâncias euforizantes, mas hoje em dia os estudos que há sobre eu até tenho um vídeo na net sobre isso, que é depressão e exercício físico. Porque me convidaram uma vez para falar e tive que estudar, claro. E então estudei mais a fundo isso e então o que se vê é que a síntese da serotonina a partir do aminoácido triptofano é favorecida com o exercício, desde que ele seja moderado 5 dias por semana ou intenso 2 vezes. Está estudado e está documentado. Não é um exercício qualquer, é 5 moderado ou 2 intensas por semana. Não é nada das endorfinas, é através da via do triptofano e da síntese de serotonina que o exercício físico... Aliás, esses estudos que vêm na net, claro, sobretudo estudos ingleses, acho que vem no American Journal, eles comparam este esquema ao antidepressivo. E muitas vezes eu, quando tenho, às vezes, uma depressão que não está a ceder, eu digo à pessoa, ou vamos fazer o que vem nos guidelines, ou fazemos um segundo antidepressivo, ou faz este padrão de ginástica, de exercício. Porque é a mesma coisa que fazer um segundo antidepressivo. Está claro que muitas vezes é melhor fazer o segundo antidepressivo. Porquê? Porque a pessoa não tem ânimo para fazer este padrão. Isto é muito bonito dizer, mas o deprimido não tem ânimo para cumprir isto. Mas esta é a verdade. Aquele exercício, em estudos que foram feitos, é igual ao êxito de um segundo antidepressivo. Pois, em relação ao internamento, o internamento é muito complicado no doente depressivo, porque o doente depressivo, como o Styron diz, já não se tem muito boa conta. E depois, quando vai para o internamento, pensa assim, onde é que eu já cheguei?
porque, como diz o Dr. Jara, as situações são um bocadinho complicadas e a pessoa vê, pronto, cheguei aqui, quer dizer, eu estou já no mundo dos alienados, estou no mundo dos alienados, e isto pode ser horrível, quer dizer, porque, quer dizer, enquanto eu ainda tinha a minha casa, agora eu estou aqui e não conheço ninguém, não é? Não conheço ninguém. Estou para aqui, a deambular pelos corredores, depois levam-me a fazer coisas feitas muitas vezes parece que para pessoas oligofrénicas, umas pinturas e uns dominós, quer dizer, que eu não sei como que é que eu faço aqui, é uma coisa estranha e a pessoa sente-se ali muito mal. Contudo, o Dr. já disse, nós não podemos, em favor de um agravamento de depressão, deixar vir o suicídio. Não se pode. E às vezes é preciso fazer isso. Também uma doença oncológica, e esta doença mata mais, se calhar, que uma doença oncológica, também numa doença oncológica é preciso internamento, e o doente oncológico não deve gostar de estar numa camarada onde as pessoas estão muito mal, também não deve gostar, mas no entanto a gente não pode tratar cá fora porque soam os índices de sangue que já não pode estar cá fora. O psiquiatra tem que ter lucidez sobre o que é prioritário e não é prioritário, mas que para o doente, talvez seja o doente possível, aquele que mais lhe custa o internamento, isso não tem dúvida, porque é de facto é visto por ele como a última coisa que ele teria sido sujeito. Era o hospício, né? O hospício era a última coisa onde ele queria ser visto. Depois ainda, em relação à que a doutora Carla aqui disse, sobre o emprego, não era, e a identidade. De facto, aquela cultura que nós hoje estamos a viver, nós confundimos a nossa identidade pela carreira que temos. Ou seja, o que é que tu és? Sou médico. O que é que tu és? Sou psicólogo. Há uma confusão entre a identidade e o que se faz. Ou seja, o papel que temos na vida. O papel e a missão, pronto. Ainda que se fosse a missão, mas é muito o papel que é a nossa identidade. E isto causa, às vezes, causa situações, do ponto de vista da saúde mental, complicadas e às vezes perversas, que não é bom chegar a uma certa altura da vida e não se saber quem é fora do contexto laboral. Isto é muito frequente, as pessoas não sabem quem são fora do contexto laboral, não sabem. Se mandarem escrever a pessoas que tenham alguma intimidade, porque se for outras pessoas não tenham intimidade, dizem que somos malucos. Se mandarem escrever uma página, escreve aí quem tu és, as pessoas não enchem uma página a não ser que ponham a parte do que fazem, porque senão não enchem. A maior parte das pessoas nunca refletiu sobre quem é, sobre o que é que leva a estar vivo, sobre o que é que vale a pena ou não vale a pena, sobre aquilo que lhe parece essencial ou não lhe parece essencial. E as pessoas não sabem, não têm. E depois, há uma coisa, um aforismo do Antero, o Antero do Dr. Jara conhece muito bem o Antero, é do Teixeira de Pascoais que diz, adiamos tudo até que a morte nos surpreenda. E esta frase para os médicos é muito frequente, porque as pessoas, na reforma, tinham feito uns planos para, enfim, usufruírem alguma contemplação, porque viver é contemplar, não é trabalhar, viver é contemplar. Quem viveu mais foram justamente os grandes pensadores da humanidade, foi esses que viveram mais. Quem viveu mais foi quem amou mais e quem pensou mais, não foi quem trabalhou mais. E, portanto, essa parte da vida que as pessoas reservam para viverem então, a morte surpreende. E a doença surpreende. E nós estamos fartos de ver, olha, agora que ela tinha isto, coitada, agora que ela pensava em ver as coisas que gostava, toda a vida pensou gostar de ver, não é? Agora que ela teve o cancro, não é? Isto é todos os dias, nós vivemos numa selva. E isto, não tenho soluções para isto, naturalmente, mas é importante pensarmos nisto para que uma medida importante era, pelo menos na nossa intimidade pessoal, de sabermos quem somos. Pode ninguém saber, mas nós sabemos que é importante. E depois, trocar um segundo emprego para ser a nossa identidade, isto é, em vez de ganharmos mais, termos um bocadinho de tempo connosco, nestas coisas que fazem de facto a identidade e que nós precisamos. Porque se estamos a adiar, acontece-nos aquilo que o Teixeira dos Pascoais dizia, não é? Adiamos e depois a morte surpreende.
Isto tem a ver com o que a doutora Carla estava a falar da identidade e do emprego. Nestas culturas, a identidade está absolutamente confundida com a carreira que as pessoas fazem. E isto é muito mau, porque as pessoas chegam ao fim da vida e perceberam, e depois quando se chegam ao fim da vida, isto é uma coisa extraordinária que eu tenho assistido, quando se chega ao fim da vida e se percebeu que a vida foi a carreira e a carreira não era a sua, é tenebroso. Morrer assim é do pior que me podem imaginar. Que é, eu não tive oportunidade de ir para músicos os pais não deixaram, não dava dinheiro nessa altura e os coitados eram pobres, eu não tive essa oportunidade, toda a vida fiz isto e foi o que fiz. Isto é tenebroso, quer dizer, morrer assim é muito mau. Portanto, vale a pena todos nós, permites e não permites, refletirmos um bocadinho sobre estas coisas, para ver se temos uns bocadinhos, em que, mesmo que as outras pessoas não entendam, não interessa nada, de qualquer maneira, a pessoa com depressão também não é entendida, portanto não interessa nada. Interessa, não é? Mas não interessa nada. Interessa é a gente fazer qualquer coisa que um dia que morra já fez aquilo para si. Já vai com uma barriga. Eu lembro uma vez em Espanha, fui trabalhar para a Espanha, isso é uma coisa engraçada. Bem, mais ou menos. Fui trabalhar para a Espanha nos anos. Quando foi a clínica de lítio do Soria Ruiz? Lembro do Soria Ruiz. Eu fui para lá para passar uns meses e estava lá, e nessa altura, não me lembro quem foi, havia muitas enfermarias cheias de pessoas com SIDA mesmo. E então eles tinham lá uma coisa que era, quando havia assim um mau comportamento, de pessoas que queriam morrer e que não se podia fazer eutanásia, queriam morrer, tiravam os choros e estavam zangados com a vida e com tudo, para chamar o psiquiatra, pois claro. E então havia lá um homem novo, assim, de 45 anos, assim, e eu devia ter para aí uns 30, e ele tinha tirado os choros, não sei o quê e tal. Era um homem com prognóstico reservadíssimo, um aspecto cadavérico. E a enfermeira chamou, que eu não podia estar, para falar. E eu, antes de dar qualquer coisa, fui lá falar um bocadinho. O homem engraçadíssimo disse-me em castelhano: olha, está um tipo aqui a morrer, agora vem em Portugal para aqui. Que quer que me diz? Isto é cereja sobre rua. Já estou zangado, e agora manda-me um Portugal de 30 anos que vai-me agora ensinar a vida. E eu, claro, quando ele disse aquilo, fiquei caladinho, só ali a fazer companhia. E depois ele disse: ó, doutor, não falo por isto. Olha, você não sabe o que isto é. E mais, se você morrer, como eu vou morrer, vai-me satisfeito. Porque eu vi o cálice todo, disse isto em espanhol, em castelhano. Que eu vi o cálice todo, eu fiquei sempre com inveja daquele homem. E pensava assim: eu quando morrer, a ver se consigo ver o cálice todo. Mas já não é preciso, e eu fiquei com uma situação. Achei que aquele homem tinha sido muito privilegiado, apesar de tudo. E portanto, não é preciso a gente ver o cálice todo, o que quer que seja que ele falava do cálice, mas não é preciso isso, mas pelo menos ter valido a pena. Não ter valido a pena qualquer coisa. E este ter valido a pena é uma coisa que eu acho que todos nós podemos fazer um bocadinho por isso, que é contando connosco, mas também contando com os outros, porque a nossa condição humana também é a condição da ajuda, não é? Nós há bocado o doutor já falava dos psicopatas, a nossa condição humana é o vínculo, a nossa condição é sofrer com a dor do outro. E essa é a condição humana, que é muito específica do Homo sapiens. E, portanto, cumprindo-nos, se nós nos cumprirmos nas condições humanas, naquilo que é intrínseco ao homem, que é o amar, que é ter a consciência da finitude, que é ter a consciência da insignificância e a consciência do universo. Se nós nos cumprirmos nessas grandes definições do que é ser sapiens, isso eu acho que já morremos descansados. Muito obrigado.